Olá, graça e paz aos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro semanal de reflexão, partilha, solidariedade e, em especial hoje, momento de partilha da ceia do Senhor, quando nós nos reunimos neste ajuntamento, distantes geograficamente, mas unidos pelo sacrifício da cruz de Cristo, unidos pela fé, unidos pela vontade de vencer esse tempo difícil e, principalmente, unidos, por que não dizer, no mesmo desafio, numa mesma dificuldade, num tempo específico, mais especial da vontade de Deus para nós, em que somos chamados, desafiados a permanecer firmes, unidos e, acima de tudo, esperançosos. A palavra de Deus tem tocado o meu coração nestes dias a respeito de diferentes fases que nós já vivemos ao longo deste distanciamento social, desta pandemia. Estamos, como já afirmamos aqui em outros momentos, atravessando, talvez, quem sabe, o platô da pandemia. No momento em que, em diferentes lugares do mundo, chegam notícias da produção, dos testes e de vacinas que podem chegar até nós no final deste ano, talvez no mais tardar na metade do próximo ano. São grandes notícias, são notícias muito importantes, e eu tenho refletido, amados irmãos e irmãs, muito nesses dias, em tudo que nós já vivemos e em especialmente como nós devemos nos portar de agora em diante, a fim de preservarmos a nossa fé, mantermos aí o nosso distanciamento e continuarmos a vencer essa pandemia. Eu quero trazer a nossa reflexão deste momento, um texto que está lá em Apocalipse, que faz me lembrar justamente daquelas pessoas que, pela paciência, pela disposição e, sobretudo, pela fé e o testemunho que deram naquela época, juntamente com o apóstolo João, na perseguição frente ao Império Romano, conseguiram vencer um momento de difícil tormenta e batalha. Muitas pessoas, antes de irmos ao texto bíblico em questão, leem o Apocalipse como uma espécie de espelho para o futuro. Eu faço essa leitura, mas gosto muito de ler como uma espécie de retrovisor, vou ao passado, juntamente com o contexto da época, aquilo que o texto disse, ou provavelmente entendemos que ele disse para João e seus contemporâneos, para que a gente possa iluminar o presente, que é o tempo que nós estamos vivendo. Não faz sentido eu ficar me perguntando quando que o mundo acaba, o que ocorre daqui a 100, 200 anos, se eu não consigo justamente iluminar o presente. Então, a partir desse ponto de vista, quero que você leia juntamente comigo este breve texto ali do Apocalipse, que está no livro do capítulo 21, os versos de 5 a 7, que dizem assim: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Preste bastante atenção em duas pequenas frases desse texto. Uma que nós já conhecemos muito bem: eis que faço novas todas as coisas, e em especial, no versículo 7, o vencedor herdará todas estas coisas. Nós podemos começar esta breve reflexão perguntando: de quem o texto bíblico está falando? Quem é esse vencedor? Se nós olharmos para o presente de João naquela época, ali no primeiro século da era cristã, ora, as pessoas que venceram a tribulação forte do Império Romano foram aquelas pessoas que mantiveram a sua fé, mantiveram o seu testemunho, guardaram a sua esperança, não se desesperaram e não se apostataram, deixando de seguir a Cristo frente à perseguição do Império Romano. Era uma resistência,
era uma forma de manter a fé em dias de enorme perseguição e dificuldade. O vencedor, ali para os destinatários daquela carta do Apocalipse, seriam aquelas pessoas que conseguissem enfrentar a tribulação, não perdessem a fé, não se contaminassem com a idolatria do Império Romano, não deixassem de testemunhar a Cristo no meio da dificuldade e, se viessem a perder a vida, guardassem, sobretudo, a fé em Cristo Jesus com a coragem do testemunho. Fazendo esta breve analogia, eu te convido agora, meu irmão, minha irmã, justamente a fazer a pergunta: quem será o vencedor nesta pandemia? Pense comigo. Acredito que você já venceu muitas e difíceis fases deste momento difícil. Já vencemos o medo inicial, já vencemos a distribuição enorme de fake news, mensagens desencontradas, coisas que tentavam nos levar de um lado para o outro, um aspecto politizado da pandemia, conseguimos vencer. Já vencemos justamente a nossa capacidade de permanecermos em casa. Já são mais de 4 meses que estamos, boa parte de nós, em isolamento. Já vencemos, muitas das vezes, o desafio de guardar a nossa fé e manter a nossa esperança. Já vencemos uma série de dificuldades e até aqui temos nos mantido esperançosos. Mas o que pode talvez nos derrotar justamente neste momento agora? Bom, há uma série de questões que podem nos derrotar. Nós podemos perder a nossa vigilância das medidas de saúde, segurança e proteção, nos contaminarmos, trazer a enfermidade para os nossos lares, para os nossos parentes. É uma forma de derrota. Nós podemos nos desesperar perguntando apressadamente quando que a pandemia vai terminar, o que vai acontecer. Podemos perder a nossa calma. É uma forma de derrota. Podemos ceder ao desespero, quem sabe, alguns gestos, como algumas pessoas têm se manifestado, pessoas brigando nas ruas, pessoas agredindo umas às outras, seja no comércio, no trabalho, enfim. Há uma série de possibilidades que podem nos causar a derrota. Podemos também perder as esperanças com relação à economia, talvez desemprego, talvez a diminuição da renda, talvez um negócio que não esteja funcionando e isso nos leve à bancarrota e isso nos leve a atitudes de desespero, a fraturas na nossa unidade familiar, na nossa comunhão, no nosso bem-estar físico, emocional. Podemos sim ser derrotados desta forma. Ou seja, existem pequenos perigos que ainda nos rondam. Existem pequenas ameaças que podem estar conosco. Existem ainda dificuldades que precisamos lidar com elas, cada qual dentro da sua capacidade, da maneira como lida com as circunstâncias. Mas há uma coisa no texto bíblico que eu acredito que eu e você concordamos. O vencedor herdará todas as coisas. Aqui, amado irmão e amada irmã, eu quero dizer com você que, se você está neste momento me ouvindo, você já é um vencedor, porque tem mantido o isolamento, tem vencido as dificuldades, tem se mantido fiel, você já é um vencedor. Mas imagine comigo, se atravessarmos esta pandemia, que pode, as medidas mais drásticas terminarem daqui a 60, 90 dias, ou numa pior das hipóteses, se ela voltar numa segunda onda, como tem ocorrido em alguns países, se, quem sabe, mantivermos a nossa calma, e principalmente, se nos adaptarmos às novas coisas que temos convivido. Lembre que no texto há uma palavra muito curiosa, né, que é interpretada como sinal de uma nova ordem da presença de Deus, ali no Apocalipse 21, quando o texto bíblico diz: eis que faço novas todas as coisas. Há uma palavrinha sendo alardeada muito constantemente e sempre com o sentido de nos alertar que precisamos nos adaptar. É a expressão o novo normal. Ou seja, há uma série de circunstâncias,
seja ligadas à saúde, ao distanciamento, seja ligadas às rotinas que esta pandemia nos traz, que nós precisamos nos adaptar e nos acostumar. Aquela tranquilidade que a gente conhecia antes do coronavírus, talvez não volte. É nisso que talvez eu gostaria de chamar a sua atenção. Se formos capazes de nos adaptarmos a este novo normal, ou, se você preferir ler assim comigo, a esse novo estado de coisas que a pandemia nos trouxe, a este novo mundo que assistimos, de desafios, de dificuldades, de necessidades, de carências econômicas, afetivas, carências éticas e morais, o que quer que seja, se nos adaptarmos a esse novo estado de vida desafiante e difícil, seremos, com certeza, mais do que vencedores. Porque significa dizer, irmão e irmã, que haveremos nos adaptado ao novo estado de coisas. Haveremos nos adaptado a este novo normal. Haveremos nos adaptado a conviver com a ameaça de uma pandemia e os seus reflexos extremamente desafiantes. Haveremos nos acostumado a lidar com esta circunstância difícil e quando houvermos atravessado todas as fases do distanciamento, do combate, da vacina, da superação, quem sabe da recuperação econômica mais longa ainda, herdaremos todas as coisas. Herdaremos um mundo novo, herdaremos uma vida nova, viveremos porque temos vencido todas essas coisas. O texto bíblico fala muito claramente: quem vencer a tribulação herdará todas as coisas. Eu me aproprio desta palavra do Apocalipse, eu me aproprio desta mensagem profética dizendo: quem vencer esta pandemia, quem vencer o seu sofrimento mental, emocional, quem vencer essas dificuldades econômicas, quem se adaptar mais rapidamente a todos os desafios que estamos enfrentando, herdará todas as coisas. De fato, quando atravessarmos tudo isso, os vencedores herdarão um mundo novo. Eu quero ser uma destas pessoas. Eu quero cruzar completamente. Não importa quanto tempo passe, não importa se demorem anos, não importa se precisamos, como dizem aqui no caso economistas, 4, 6, 8, uma década. Eu quero herdar o mundo novo. Eu quero avançar neste novo normal e ali cear, reviver, conviver com todos os nossos irmãos e irmãs, parentes, amigos e familiares. Temos ansiado muito partilhar a nossa ceia, fazer nossas celebrações. Não temos informação de quando será, mas queremos herdar este novo mundo que Cristo tem para nós. Pensando no desafio que foi viver debaixo da perseguição do Império Romano para os cristãos do século I. E o desafio que estamos vivendo agora, 21 séculos depois. Né? Queremos herdar todas as coisas que Cristo tem para nós. Nós vamos ouvir o cântico, vamos nos inspirar pela bela letra desta canção e depois vamos consagrar os elementos, partilharmos e fazer a nossa oração. Eu quero herdar este novo estado de vida que Deus tem para mim, avançando, seguindo em frente, para além desta pandemia. Eu desejo o mesmo para você também. Vamos ouvir este cântico e nos inspirar. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz
Hoje sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio, que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas de anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como fosse outrora. Revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de todo. Perfeito. Nós vamos, neste instante, consagrarmos os elementos do pão e do vinho, para que eles sejam a expressão do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Trague o seu elemento, o seu pão, o seu suco de uva. Se você não tiver suco de uva, pode ser qualquer outra bebida, outro suco. O importante é que esses elementos sejam consagrados para que nós possamos partilhá-los. Vamos então consagrar esses elementos. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, te damos graças e te glorificamos, ó Pai, por nos ajuntares em volta da tua mesa, para partilharmos o pão, que é a expressão, o memorial e a lembrança do sacrifício de Cristo por nós na cruz. Derrama sobre a tua igreja, sobre todo o teu povo, espalhado pela face da terra, separados, ó Deus queridos, fisicamente, mas espiritualmente reunidos, ajuntados num único corpo. Santifica este momento, ó Pai, para que possamos ser a tua igreja e consagra os dons do pão e do vinho, para que neste ajuntamento o Senhor esteja presente e sejamos fortalecidos como tua igreja e teu corpo. Assim nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Prezados irmãos e irmãs, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. Depois de haver ceado, tomou o cálice nas suas mãos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em minha memória. Eis a mesa de nosso Senhor Jesus, aquele que nos chama para resistir, para enfrentar o medo e continuarmos firmes de onde nós nos encontramos. E ele mesmo é quem promete: o vencedor herdará todas as coisas. Somos chamados a sermos co-herdeiros com Cristo Jesus. Coma do pão e beba do cálice, sendo agradecidos ao Senhor.
Graças a Deus. Nós vamos chegando no momento da intercessão, em que nós nos unimos com muitas outras pessoas buscando a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia. Estamos unidos em oração, lembrando de pessoas que são próximas a nós, que provavelmente estejam infectadas. Lembramos da vida do pastor Werley, que está em casa, está bem, está com as medidas de segurança, mas infectou-se, graças a Deus, está praticamente assintomático, mas tivemos informações de muitas pessoas no estado de Minas Gerais e no Espírito Santo, ligadas às nossas igrejas, cujos parentes e também alguns membros, alguns até pastores e pastoras, que se infectaram. Alguns já se recuperaram, como o pastor Sebastião, pastor Rubens, pastor José Maria Lira Pilro, pastor Maurício Ramaldes, enfim, muitas pessoas que, graças a Deus, se recuperaram. Tivemos alguns óbitos, pelos quais nós oramos, colocando as suas famílias para que continuem recebendo o sustento. Elas também precisam vencer e temos a certeza que vencerão. E assim, queremos colocar a vida de todas essas pessoas, a avó da nossa pequena irmã Nicole, queremos colocar todos esses queridos na mão do nosso Deus para que Ele continue fortalecendo. E principalmente toda a nossa comunidade, nossos irmãos e irmãs, parentes, amigos, familiares, pessoas do nosso círculo, do nosso relacionamento, colegas de trabalho, enfim, pessoas que nós oramos e intercedemos para que continuem fortalecidos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus bondoso, Pai querido e Deus santo, te damos graças por sermos mais uma vez alimentados. Neste tempo difícil, o partilhar da tua ceia, este ajuntamento espiritual, em que tomamos do pão e bebemos, ó Pai, do cálice, somos renovados as nossas esperanças, alimentados na nossa fé, principalmente por recebermos a palavra que veio do teu trono. Senhor, já vencemos diferentes fases desse distanciamento e desta pandemia, mas ansiamos a nova terra, o novo céu, que nos está sendo reservado. Portanto, auxilia-nos nas nossas fraquezas e limitações para que possamos continuar a vencer a nós mesmos, as nossas fragilidades e as ameaças desta enfermidade. Sustenta-nos porque queremos herdar uma nova vida, uma nova terra, um novo céu, uma nova sociedade. Queremos avançar, não importam as dificuldades e o tempo que haveremos de enfrentar. Do mesmo modo, oramos por todas as pessoas ainda contaminadas, infectadas, algumas em casa, outras precisaram de apoio médico, terapêutico, de internação. Oramos pelo seu pronto restabelecimento. Pedimos o fortalecimento daqueles parentes, amigos, irmãos e irmãs que estão enfrentando a enfermidade. Pedimos que o Senhor os encoraje, os tranquilize, os abençoe, principalmente aos seus familiares. E oramos continuadamente em favor das famílias enlutadas, daqueles lares que se despediram de seus entes queridos. Renova, sustenta, fortalece e abençoa, para que essas pessoas possam reencontrar sentido na vida e que possam querer, desejar ardentemente, herdar uma nova vida, um novo céu e a nova terra. Sabemos que isso é possível, ainda que tenham perdido pessoas muito caras e importantes. Ajude-as a também herdar um novo mundo. Pai querido, continue a nos fortalecer, continue a nos dar graça, continue a nos sustentar. Assim nós oramos, agradecidos e confiados, porque temos uma vida, uma esperança e uma salvação a nós prometidos, por causa da cruz de Cristo. Por causa desta herança que nos move a continuar acreditando,
nós oramos agradecidamente em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmão e irmã. Que Deus continue te fortalecendo. Se essa palavra tem falado ao seu coração, compartilhe, divulgue, esteja ajudando outras pessoas. Convide pessoas do seu lar a sermos vitoriosos. E sempre que alguém te compartilhar uma dificuldade, um desafio, uma angústia, convide essa pessoa a pensar que na medida em que enfrentarmos as lutas e angústias, estaremos herdando, vencendo todas essas coisas. Deus te abençoe e tenha uma grande e abençoada semana em nome de Jesus. Amém.